eu vi na Atlética ali algo que eu achava que era legal, assim, né? Participar de um grupo de pessoas que estão focadas em uma coisa que é legal para a saúde. E eu fui me envolvendo de tal maneira que eu não imaginei que mais tarde eu ia ser presidente da Atlética, eu ia assumir aquilo lá. E o que eu mais gostava daquilo era a energia, a coletividade, o esporte conecta muito. E eu falei, e assim, foi muito importante para minha vida entrar, porque você vai movido por fazer parte de um grupo, mas você aprende tanto ali, né? Em tantas questões, ali eu aprendi a empreender, a me comunicar. Depois eu trouxe para vocês umas coisas da época, assim. Eu acho que vale muito a pena a gente buscar afinidade em locais que a gente se sente bem e explorar o que a universidade tem para oferecer. Porque então, quem está dentro do campus hoje, aproveite a faculdade. É um ambiente assim muito legal para você fazer coisas diferentes e também deixar um legado, né? Ter uma história. Porque eu acredito hoje que todos querem ter sucesso profissional no futuro. Mas é na faculdade que a gente começa a trabalhar o nosso branding, né? Quem a gente é, o que a gente faz. E é uma oportunidade legal para mostrar coisas novas, o que você acredita. Eu não tinha essa visão lá atrás. A gente vai ter só depois que sai da faculdade. Depois que você olha para trás, para o retrovisor e vê, puxa, como foi bom, né? Como foi bom ter sido uma boa aluna, ter sido comprometida, ter empreendido, ter feito coisas novas, porque isso fez tanta diferença na minha vida depois. Então, quem está na faculdade hoje não vai ter, né? Às vezes, dentro da garrafa, quando você está vivendo a festa, você não vai ter noção. Tem a maturidade. Mas eu falo para vocês, de quem já passou por tudo, aproveite a faculdade para deixar um bom legado de quem você é, para empreender, para fazer coisas diferentes, porque vai ser muito importante depois. Quando a gente começa a fazer parte de uma comunidade ali, você começa a se apaixonar pelas coisas que acontecem, você passa a se envolver, né? Então, quando eu estava ainda parte Quando eu comecei logo, eu falei, gente, isso aqui é muito mais legal do que só fazer esporte. As reuniões, a interação, o que a gente discutia. E aí, o presidente que iria sair, ele era muito bom, né? Na época, o presidente era o Demócrito, ele era muito avante, assim, ele fazia muitas coisas. E eu falava, gente, quem vai cuidar disso? Quem vai dar sequência? Então, era um senso de responsabilidade, porque eu queria que as coisas que a gente planejava acontecessem. Então, foi legal, porque esses dias eu estava olhando meus e-mails antigos, eu achei esse jornalzinho aqui da Atlética, de 2005. A gente criou um jornal que chamava Venenosa. Aqui, nessa fase, esse jornal que eu achei ainda não estava com a logo, mas depois a gente criou uma logo. E aí, eu estava lendo esse jornal e falei, gente, que riqueza. Aqui tem o campeonato de futsal que a gente fazia interperíodos e, por coincidência, minha turma está aqui em segundo lugar. Né? Por coincidência. Coincidiu dela trazer essa edição específica. Eu juro. Aqui, ó, o campeonato de peteca, aí tá aqui, né, o masculino, na época, o Robertinho e Marcel ganharam o primeiro lugar. Eu fiquei em segundo lugar também na peteca. Tem a Lívia aqui, gente, a turma dela, só ganhava o primeiro. Tinha uma menina que jogava demais. A Lívia, ela era magrinha, astuciosa, futebol e peteca, ela ganhava tudo, mas tá aqui. Eu ficava em segundo, tá tudo bem. Mas eu olhava que eu estava olhando a comunicação e os membros e tudo que a gente fazia, eu falava, gente, a gente fazia coisa demais. Tem aqui interperíodos de vôlei, de natação, de xadrez, tanta coisa. E quando eu via que ia ter uma troca de presidência, eu falei, gente, isso não pode se perder, eu quero continuar. E eu lembro que esse jornalzinho era uma ideia minha, eu mesma fazia no Word, sabe, escrevia, dava para alguém formatar, pedia uma charge para alguém fazer, tinha às vezes o Chicão na época que era bom de desenhar. Então a gente criava um jeito de aumentar a comunicação, porque na época não tinha o WhatsApp, né? Não tinha Instagram, não tinha como conversar com as pessoas. Então o jornal foi muito legal. E então a ideia de tentar uma presidência e ser eleita, porque foi desafiador, né? Tiveram concorrentes. Eu achei muito bacana, porque a gente está falando, gente, de 2005. E lá atrás ainda tinha, às vezes, uma preferência pelos homens ainda, né? A gente sabe que... Então, foi muito legal poder assumir um cargo de liderança e dar sequência a esses projetos de uma maneira tão gostosa, porque eu amava fazer aquilo. Eu criei o primeiro treinamento de futsal para as meninas. Então, assim, a gente foi atrás de um professor, a gente comprou todo o material, a gente treinava 2 vezes por semana, e era muito gostoso. E eu não queria que nada disso se perdesse. Então, é muito movido pela paixão no que você está fazendo e que você quer que continue. Já jogaram, jogam, frequentam? Já ganharam? A gente quer saber, as medalhas, tem troféu em casa? Gente, ó, eu acho que a faculdade é a melhor fase da vida, assim, quando você é jovem, você não tem preocupações, responsabilidades. E, assim, é muito gostoso. Eu fui em todas as intermédias, né? Jogava tudo. E aquela coisa, ia pra festa de noite, dormia 3 da manhã pra jogar 7, 8 horas da manhã e jogava tudo, o que sabia e o que não sabia pra inteirar. Que tempo então, bom. Na minha fase era muito assim. E a gente jogava muito, assim.
Acho que teve uma intermédia, que acho que a UFO ficou em segundo lugar na época, se não me engano. A gente conseguia resultados muito expressivos, né? E às vezes, os ônibus de excursões, gente, era maravilhoso. Hoje ainda assim, a gente está ganhando ou tá perdendo? E o judô? Atualiza. Falar do intermédio, então, né? O intermédio, né, assim como outros jogos que a gente participa, a gente vai com muita vontade. É muito o que a doutora disse, a gente tem muita paixão, né? E isso eu acho que é o nosso grande diferencial. Porque, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, intermédio, a gente compete com faculdades que não tem 60 pessoas por turma, entendeu? Tem muito mais. Ciências médicas levou de quantidade de pessoas no último intermédio agora em Juiz de Fora, 1.500 pessoas. A gente levou 150. 10 vezes menos. Eu não tô nem brincando, é isso, exatamente isso. E a gente, por exemplo, ganhou no final do vôlei feminino, por exemplo, foi fenomenal. Com o atleta revezando nas modalidades, poliatleta. Entendeu? Tipo assim, tem uns atletas que fazem 3, 4 esportes, entendeu? E eles têm gente de monte. A gente não tá ganhando em segundo lugar mais, não. É um pouquinho. Estamos pegando ali por hora. Depois desse podcast, o pessoal vai jogar, entendeu? Aí a gente vai incentivar a galera. Tá, tipo, quarto, quinto. Mas tá bom, entendeu? Bom. Tem muita faculdade. Hoje o intermédio hoje tá gigante, entendeu? Então, eu acho que é uma colocação até boa. A medonha, inclusive, no intermédio, a doutora falou um negócio, e isso aí é interessante pegar. E até falar de uma tradição nossa, por exemplo. A gente vai nas festas noturnas, a gente arrebenta, né? Quebra o pau na festa noturna com qualquer universitário padrão médio. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Hoje é o último dia da minha vida. Mas amanhã chega. E chega forte. Batendo. E aí você tem que lutar o judô no outro dia. Nossa. E aí, meu parceiro? Aí pega o... não, se bem que o Abishai não faz parte, né? Ele é do intermédio. Imagina se tivesse um atleta ali, igual o Abishai, lembra do... Que compete, se não me engano, pela monetária. Sei. Rapaz, ele é um mito dentro dessa parte do judô. Ele luta muito. Não, assim, um cara deve ter uns 3 metros de altura, por tá 2 de largura. Então... Provavelmente eu não peso o que eu peso. Mas como que faz pra lutar um judô que você vai lá com todo aquele álcool dentro do seu corpo? Cara, é muito nisso, de verdade. É na força de vontade, tá entendendo? E a gente traz muito isso, não só no esporte, a gente traz muito na arquibancada. Porque, por exemplo, um diferencial gigantesco. Isso aí eu falo, isso aí todo mundo fala. Outras faculdades falam da gente também. Pra mim e pra muitos outros. A medonha, a gente não se permite a sair da arquibancada enquanto o nosso atleta está jogando. Por quê? Porque a gente não é uma bateria, a gente não é uma torcida para fazer, por exemplo, apresentação de bateria, de lá, competição de bateria, enfim, a gente não participa. Porque a gente... Por ser tradicional, a gente traz muito essa ideia de para que foi criada a torcida e a bateria? Foi para torcer. Pra apoiar. Foi para animar, foi para apoiar os atletas. Então a gente fica na arquibancada enquanto tem jogo. Tem festas o dia inteiro no intermédio. Tem festas noturnas, mas também tem festas à tarde. Começam muito cedo, sabe? A tarde inteira. E a gente não vai. Não vai. É quase condenável quando alguém vai, entendeu? Porque eu nunca fui numa fim de tarde enquanto um atleta meu estava jogando, por exemplo. Mas uma dúvida que essa é uma dúvida pessoal. O intermédio, ele tem também desafio de bateria? Ou não? Tem, mas aí é o que eu tô falando. Vocês optam por não participar? Não participa. Entendi. E aí o que acontece? A gente não participa porque é durante os jogos. E a gente vai perder o nosso principal objetivo, que é apoiar nossos atletas. E faz uma diferença quando você tá Faz jogando? uma diferença? Uma galera torcendo. Vou te contar uma história rápida aqui. Olimpíadas aqui em Uberlândia, final, se eu não me engano, foi vôlei feminino também. Foi contra o Educa, por educação física. Forte. A prova deles é ganhar da gente, tá entendendo? Estudam pra isso. Eles estudam pra isso. Aí, polêmico. Pois é, mas perderam. E aí, brincadeira, tô brincando. Pô, o Educa é massa demais. Mas enfim, aí a gente... Eu quero até falar dessa rivalidade, que é muito bom que a gente zoa, brinca no meio da arquibancada, mas depois a gente toma cerveja junto. Né? Mas enfim, aí era final e começamos o vôlei. Ganharam 2-1. Estavam ganhando 2-1 contra a gente. Só que aí é melhor de 3, né? E as nossos jogadores cansados, a gente tinha tido o dia inteiro de jogos, as cansadas, torceram o dia inteiro e tava jogando. Aí chegou um veterano nosso, ortopedista hoje lá na UFO, especialista em coluna, o Juninho, da 83. Eu lembro que ele subiu
nas costas de um amigo dele e começou a gritar com a gente assim. Ficou uns 5 minutos enganando a gente assim. Falou assim: pô, vocês estão cansados de torcer, vocês estão cansados de gritar. As nossas jogadoras gritaram e torceram, fizeram o que vocês fizeram o dia inteiro e estão julgando, dando suor, dando sangue. E vocês aí estão cansados? Poxa, aí ficou em 5 minutos e foi um pouquinho mais motivador, né? Do que eu tô falando aqui. Foi mais não foi só delicado. bronca. É um ortopedista, né? Sabe onde é? Aí, cara, sem brincadeira, a gente começou a gritar. Principalmente, eu falo por mim. Eu não parei de gritar até o final do jogo. A gente não parou de gritar até o final do jogo. E aí você fala, pô, mas só mais um set pra eles ganharem. Pois é, mas eles não ganharam. Então foram mais 2 sets da gente gritando sem parar. Com o intervalo, a gente gritando sem parar. E a gente ganhou, a gente invadiu a quadra, ficou feliz. Foi fenomenal, cara. Faz diferença. Fenomenal. E isso eu acho que foi um dos dias mais marcantes de jogos, assim, pra mim. Porque a gente não esperava ganhar. O time delas era muito forte, o nosso também é fenomenal. Mas, cara, esse dia a gente já tava quase perdendo. Teve esse momento de motivação, a gente não parou. E fez muita diferença. As meninas falaram isso, fez muita diferença. Porque a gente gritando o tempo todo atrapalhava o time delas e incentivava o nosso, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é pra isso que vem a torcida. É isso que vem a bateria. Não é pra fazer uma competição de quem toca melhor, mas sim incentivar o nosso atleta, sabe? Com certeza. Qual que é a motivação e por que medicina? Existe uma história por trás disso? A minha história é bem clássica, né? Meu pai era médico, meu pai fez a UFO, né? Com 42 anos atrás, na época era particular, federalizou no meio do curso. E eu sempre me inspirei, né? Vinha o meu pai... Quando meu pai se formou, ele foi pro interior, a gente foi pra Chapada dos Guimarães, que era uma cidadezinha que, assim, mal tinha asfalto na cidade. E só tinha um hospital, e eram ele mais 2 amigos. Meu pai fez cirurgia geral, depois foi 2 amigos, um pediatra e uma ginecologista, né? Um gineco. E aí era o que tinha na cidade. E aí e ele tinha um grau de importância, e assim, se atendia de tudo, né? De esfaqueado o que precisasse. Nossa. E eu via ele muito estudando, viajando para se atualizar. E eu falava desde pequena, 3, 4 anos, que eu vou ser médica. E fui, né? A Yasmin, minha filha de 5 anos, fala que vai ser médica. Eu falei, se for seguir a mãe, minha filha, vai. Então, assim, é muito isso, né? Eu acho que eu sempre me vi fazendo isso. E eu gosto de estudar, eu gosto de aperfeiçoar. Só que eu também gosto de outras coisas. Eu não me privo de estudar outras coisas. Então, nessa minha jornada, né, já na faculdade, eu sempre quis ser médica. Quando eu entrei na faculdade, me apaixonei na dermatologia no 5º período, que foi quando eu tive contato. E tentei viver o resto da faculdade para ver se eu ia gostar de outra coisa. Mas a dermato me apaixonou, porque era muito visível a transformação que a gente vê nas pessoas, na pele. Então, eu fui muito clara, assim, para mim, desde o começo. Eu queria medicina, eu estudei para isso, a dermatologia me encantou e foi isso, e até hoje. A faculdade te ensina muito a um trabalho que é muito altruísta, de ajudar o outro, né? Então, quando eu saí como médica, eu tinha muita dificuldade de botar preço no meu trabalho, de cobrar, porque a gente tem a sensação que a gente precisa ajudar as pessoas, né? Ainda mais quem faz faculdade pública, federal. Então, existe muito tabu hoje. Depois que o médico vai para o mercado e você quer ter um consultório seu, muitos têm dificuldade de botar um preço, de saber cobrar. E eu acredito que a venda, ela é necessária, mas se ela for feita com ética, né, dentro da ética médica, com responsabilidade, ela é muito bem-vinda, porque você vai ajudar o paciente, você vai tocar a vida dele. Exatamente, então, eu acho que essa palavra ajuda, né? Então, a gente precisa estar muito munido dos nossos valores, né, de quem a gente é, do que a gente acredita, do que é importante. E eu tenho isso muito forte, não só comigo, com toda a minha equipe, os valores que a gente carrega, que é a transparência, o comprometimento e a ética com cada paciente, né? É indicar o que realmente é necessário e é importante para ele. A partir do momento que você está vestido dos seus valores, você pode sim buscar ferramentas para melhorar a experiência de atendimento, fidelizar o seu cliente, porque eu quero que o meu paciente, ele envelheça comigo. Eu tenho pacientes que estão comigo aí, desde quando eu comecei no meu consultório mais simplório, assim, super feinho, e estão comigo até hoje. E é muito bom, sabe, carregar essa bagagem, assim, trazer essas pessoas comigo para a gente fazer o que a gente acredita. Então, hoje eu falo, né, para os jovens que estão estudando, estuda aquilo que você gosta, né? Mergulhe nisso e seja bom, porque o ponto de partida é ser bom, tá? Se não for bom, não dá para competir, mas seja bom. Depois que você é bom, que você sabe o que você está fazendo, vá estudar outras coisas, porque de outras áreas, porque você traz repertório para sua vida. Então, acho que isso é muito importante. Quando eu entrei na medicina e comecei a cursar o curso, eu descobri que era algo maior do que eu queria, sabe? Tipo assim, a galera me perguntava, ei, tá gostando do curso? Eu falei, cara, era melhor do que eu esperava, sabe? Então, tipo assim, tem coisas que você acerta que você nem sabe que você acertou, sabe?
e nem sabe como você acertou. Então é nesse sentido, sabe? Eu tô satisfeitaço com o curso e tô com muita perspectiva ainda. Eu tô quase entrando no internato, mas eu fico brincando com os meninos que ainda falta muito tempo. Falta um semestre só, né? Eu tô preocupadaço. Mas assim... Pra se descobrir. Mas eu fico brincando com os meninos que ainda falta muito tempo. Porque tem muita coisa ainda pra aprender, tem muita coisa ainda pra aproveitar, não só na faculdade com o Edom e Atlético, mas até no curso assim, de medicina, tem muita coisa pra aprender, sabe? Então eu acho que é nessa pegada assim que eu entrei em medicina e apaixonei pelo processo. O que a professora falou é verdade, a gente tem muita... É um trabalho muito altruísta, né? A gente aprende desde cedo, eu acho que até antes de entrar na faculdade, que é um trabalho muito nobre, muito... uma prestação de serviço muito... com pensamento coletivista, muito altruísta em si, né? E fica difícil realmente de pensar em como cobrar. Eu, por exemplo, eu ainda tenho essa dificuldade, não achei a solução não, viu? Mas enfim, eu acho muito muito gratificante tudo isso, sabe? E ter essa dificuldade na vida de decidir se vai como cobrar, quanto cobrar o paciente, eu acho que é um privilégio, assim, sabe? Não, e é tanta descoberta. Deixa eu contar uma curiosidade, né? O meu melhor e o pior dia da minha vida depois que eu formei. Porque aí você sai, forma, e você fala, vou dar meu primeiro plantão, vou ganhar meu primeiro dinheiro, gente. E aí eu lembro que trabalhei um mês, né? Dei vários plantões e tal. Primeiro mês que eu fui receber o dinheiro, né? E aí veio o dinheiro pra mim, né? Nossa, que dia feliz e tal, ganhei vale e tal. Aí o dia mais triste, quando eu tive que pagar o imposto daquele dinheiro, que eu não sabia que era tão alto. E eu falava assim, meu Deus do céu. E ainda estava na pessoa física, com 27%. Eu falei, o quê? Meu Deus do céu, mas como é que... Não, gente, eu fiquei tão triste. Acho que eu fiquei, assim, uns 2, 3 meses inconsolável. Porque eu não sabia que a realidade era tão cruel, tipo assim, né? 1/3 do seu trabalho. Aí depois você vai aprender, né? Que tem maneiras de você trabalhar, vai abrir um CNPJ... Mas primeiro a gente leva umas bordoadas. Então a gente não vai sair da faculdade sabendo cobrar. A percepção do nosso valor vai depender muito da construção da nossa identidade, né? De quem a gente é, do que a gente faz na vida das pessoas. E aí sim do que a gente merece, né? Cobrar e ter de resultado. E aí são vários elementos. Mas é importante estar atento a isso, sabe? E a gente começa a saber cobrar um pouco a partir do conhecimento que a gente vai adquirindo e do que a gente transforma na vida das pessoas. Que é o que vocês se apegaram quando vocês estavam prestando vestibular? Eu entendo que a vitória vem quando você acredita que você merece ela, porque senão você se auto-boicota, né? Então, assim, para mim, como é que foi uma metodologia de estudo que foi importante? Eu fazia cursinho à tarde, então eu acordava de manhã e eu criava uma rotina de estudos que era uma rotina rápida. Eu não ficava a manhã inteira estudando português ou história. Se eu tinha tido no dia anterior 5 horários de matérias diferentes, eu estudava 45 minutos cada matéria, porque estudos mostram que é aquela primeira hora onde você mais absorve conhecimento. Então, eu estudava 45 a 50 minutos aquela matéria, eu colocava 5 minutos cronometrado para troca de cadernos e material, e aí mais 40 ou 50 minutos, deixava 10, 15 minutos no meio da manhã para tomar um lanche e voltar para o estudo. Então, eu colocava uma rotina rígida, mas não também tão difícil. Então, eu pegava das 7 da manhã até umas 11 para tomar banho, almoçar e ir para o cursinho. E, no período da noite, fazia exercício físico, uma caminhada, alguma coisa, pegava mais alguns detalhes. E, final de semana, era o meu momento de colocar em dia o que eu não consegui colocar em dia durante a semana. Então, era assim, o que eu tive de aula, por exemplo, na sexta-feira, segunda-feira é o que eu começava a estudar, por exemplo. O que eu tive de aula na segunda à tarde, eu estudava na terça. Então, mantinha as matérias em dias. E, final de semana, era para botar o que não deu tempo de fazer, porque às vezes é difícil. E esse esquema de estudar a cada 50 minutos, trocar o tema, fez muita diferença na absorção de conteúdo. E eu sentia que eu tinha uma rotina que eu estava cumprindo. Então, eu colocava de segunda a sexta, manter a matéria em dia do que foi dado e usar sábado e domingo para fazer o que não deu tempo. Olha, isso aqui eu não consegui cumprir, eu cumpria. E quando eu coloquei uma rotina que era possível de ser feita, eu me sentia merecedor, porque eu fiz a minha parte. Porque isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não fui nas aulas, mas eu dormi na aula. Às vezes a pessoa sabe o conteúdo, ela sabe, mas o fato dela ter dormido, deixa no subconsciente dela que ela não merece. Então, para mim, foi muito importante esse cuidado, assim, uma rotina, colocar um objetivo que é possível,
né, ter um tempo de atividade física para o refresh e se sentir merecedor. E aí vale tudo, desde terapia. Eu não precisei de terapia porque minha mãe é psicóloga. Então, eu sempre chegava do cursinho, a gente ia caminhar. E aí era uma hora de conversar. Ai, mãe, nossa, mas hoje foi difícil, acho que eu não tô... E ela era aquela injeção de ânimo. Não, minha filha, você consegue, você é boa e tal. Então, ela construir a identidade do que você é, né, de que você é capaz, de que você pode, faz muita diferença. Eu tinha minha mãe ali, todo dia, fazendo terapia comigo ali. Você pode, você... Quem não tem, recomendo ter um recurso de alguém que, sabe, uma coach ou uma terapeuta que te ajude, porque você precisa muito acreditar. Sem acreditar, a gente se boicota sem saber. As minhas notas não batiam com as notas de simulado. E meu cursinho era muito bom. Aí eu fui conversar com o diretor do cursinho e ele falou, cara, eu tô achando que você tá se auto-sabotando. E tô achando que você ainda não tá se ajudando, porque você sabe um conteúdo, você tá preparado, você já estudou 3 anos, você sabe como é que faz a prova e por que você não tá indo bem. Aí eu fiz terapia uns 6 meses antes de entrar de fazer a prova, né? E sem falar isso com o terapeuta falou a mesma coisa pra mim, que eu ainda não me enxergava como merecedor de passar em medicina, entendeu? Olha que coisa. Exatamente Anota, isso. gente, anota quem tá aí tentando. Eu não enxergava, cara. E aí, tipo assim, porque querendo ou não, quando a gente quer muito algo, a gente estima muito essa coisa, né? A gente idealiza muito essa coisa. Então, por exemplo, quero muito passar em medicina. Então, querendo ou não, medicina pra mim vai ser um curso fenomenal. E assim, pra mim conseguir isso, eu tenho que ser um cara fenomenal, tem que ser alguém fenomenal. E aí... a gente conhece os nossos defeitos, a gente convive com a gente diariamente, então a gente começa a tirar essa estima nossa, né? E principalmente quem tem problemas com autoestima, etc. E eu não conseguia me enxergar merecedor, não conseguia me enxergar estudante de medicina. Eu fiz esse último período de terapia com psicólogo, né? E trabalhei isso, e finalmente consegui tirar. Pode não ter sido a minha melhor nota, mas foi a nota mais condizente do que eu estudava, entendeu? Então, tipo assim, foi exatamente eu corrigir esse vão que tinha. E, cara, uma coisa que me ajudou muito também, que eu aprendi muito no cursinho, eu acho que algo que me ajudou muito na faculdade, eu acho que pro resto da vida até é paciência, cara. Eu acho que, tipo assim, esse mesmo diretor conversou comigo e falou assim, e se você não passar, ô Matheus, se você não conseguir passar dessa vez, o que você vai fazer? Eu queria saber com você, o que você faria? Falei, cara, o que acontece? Na minha cabeça eu penso assim, quando você quer muito alguma coisa, não importa quanto tempo demora pra você conseguir essa coisa, não importa em que condição você vai conseguir essa coisa, se você quer conseguir essa coisa, se você quer atingir esse objetivo, independe da maneira ou independe do tempo que demore isso, você vai alcançar isso. Então, tipo assim, eu cheguei pra ele e falei assim, cara, faço mais um ano de cursinho. Aí a minha mãe falou, mas você não vou pagar outro ano de cursinho pra você. Não, então isso tudo em casa, que seja. Eu só quero passar medicina. Então, nossa, vamos começar então? É simples. É simples, é tranquilo. Então, primeira palavra, atlética. Memórias. Esporte. Segunda, faculdade. É vida. Relações. Trote universitário. Ai, meu Deus. Complicado. Caju, entendeu? Festas universitárias. Muito memorável. Eu perdi a palavra, mas eu sei. Autodescobrimento. Goró. Energia. Mal-estar. Intermédio. Experiência. Integração. Esporte feminino. Inspiração. Força. Medicina. Paixão. Propósito. Amor. A vida que a gente leva. Aí eu ia falar relações de novo, deixa eu pensar. Pessoas. Paciente. Nossa, esse é profundo. Muito. Em uma palavra, né? Se doar. Foco. Carreira. Determinação. Futuro. Meta. Alcançada. Objetivo. 2024. O melhor ano da vida até então. Que todos sejam, né? Tenho que concordar com isso aí, mas como não pode colar, 2024 início. Medicina UFO.
Boas memórias. Lugar. Saudade. Atleticast. Delícia, delicioso. Alegria. Oh, que Gostei. bacana.